E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar no mundo de um dos maiores nomes da matemática, Euclides. Abram alas para uma viagem no tempo, direto para a Grécia Antiga. Vamos conhecer a vida e a obra desse gênio que há mais de 2000 anos criou conceitos matemáticos que ainda são usados hoje em dia. É como se ele tivesse decifrado o código-fonte do universo, saca? Então, preparem seus cadernos, réguas e compassos, porque vamos desvendar os segredos da geometria euclidiana e entender como esse mestre da matemática moldou a forma como pensamos até hoje. A vida de Euclides é um verdadeiro mistério, um enigma daqueles de deixar Sherlock Holmes de cabelo em pé. As poucas informações que temos sobre ele são como peças de um quebra-cabeça gigante espalhadas pelo tempo. Alguns historiadores acreditam que ele tenha estudado na Academia de Platão, em Atenas, um verdadeiro point da inteligência na época. Depois, Euclides teria se mudado para Alexandria, no Egito, onde fundou sua própria escola de matemática. Naquele tempo, Alexandria era como se fosse o Brasil na época do descobrimento, um lugar cheio de novas ideias e descobertas. Os ensinamentos de Euclides eram tão revolucionários que ecoaram através dos séculos, influenciando mentes brilhantes como Isaac Newton e Albert Einstein. Mas, apesar de toda a sua genialidade, a vida de Euclides permanece um mistério. Se Euclides fosse um jogador de futebol, os elementos seria o Maracanã lotado em dia de final de campeonato. Essa obra-prima, dividida em 13 livros, é como se fosse um guia completo da geometria, um manual de instruções do universo matemático. Para construir essa obra, Euclides partiu de axiomas, que são verdades tão óbvias que não precisam ser provadas, tipo, o Sol nasce no leste. A partir dessas ideias básicas, ele construiu, tijolo por tijolo, um sistema matemático completo e elegante. Por mais de 2000 anos, Os Elementos foi o livro-texto de matemática mais famoso do mundo, usado por estudantes e estudiosos do mundo inteiro. É como se fosse a Bíblia da matemática, um livro sagrado que atravessou os séculos. A obra de Euclides não só moldou o nosso entendimento da matemática, mas também influenciou o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e até mesmo da arte. É importante lembrar que Euclides não inventou a matemática do zero. Muitos dos conceitos presentes em Os Elementos já eram conhecidos pelos babilônios e egípcios, povos que já mandavam ver nos cálculos. O grande diferencial de Euclides foi organizar todo esse conhecimento de forma clara, coesa e, principalmente, lógica. Ele partia de axiomas, aquelas verdades incontestáveis, e a partir deles demonstrava teoremas, como quem constrói uma casa, tijolo por tijolo. Essa organização do conhecimento matemático foi um marco na história da ciência. É como se Euclides tivesse criado a gramática da matemática, um conjunto de regras que permitiu aos matemáticos de todas as épocas se comunicarem e construírem conhecimento juntos. O método dedutivo de Euclides transcende a matemática e pode ser aplicado em diversas áreas do conhecimento, como a física, a filosofia e até mesmo o direito. Em Os Elementos, Euclides estabeleceu 5 postulados, que são como os pilares da sua geometria. Mas tinha um postulado, o quinto, que era um pouco diferente, tipo aquele seu amigo que sempre esquece o aniversário dos outros. O quinto postulado, que trata da existência de retas paralelas, era um pouco mais complexo, menos evidente que os outros. Muitos tentaram, sem sucesso, demonstrar o quinto postulado a partir dos outros 4. No século XIX, matemáticos como Gauss, Bolyai e Lobachevsky resolveram desafiar o intocável quinto postulado. Eles imaginaram universos onde o quinto postulado não era válido, e adivinhem só? A matemática não virou um samba de crioulo doido. Surgiram novas geometrias, tão consistentes quanto a de Euclides, mas que descreviam espaços curvos e diferentes. Essas novas geometrias, chamadas de não-euclidianas, se mostraram fundamentais para a física moderna, especialmente para a teoria da relatividade geral de Einstein. Euclides não era um artista de um sucesso só. Além de Os Elementos, ele escreveu outros livros sobre temas diversos, como óptica, astronomia e até mesmo música.
Em óptica, por exemplo, Euclides explorou a natureza da luz, a perspectiva e os espelhos. Já em Os Fenômenos, Euclides se aventurou pela astronomia, descrevendo o movimento dos astros e a esfericidade da Terra. E, para completar a coleção, Euclides ainda escreveu sobre música, em um livro chamado Divisão do Cânone. Nesse livro, ele explorou as relações matemáticas entre os sons, mostrando que a música, assim como a geometria, também é regida por números e proporções. Infelizmente, muitos desses trabalhos se perderam ao longo dos séculos, como um pão de queijo que cai no chão. Mas, mesmo com essas perdas, a obra de Euclides que chegou até nós é suficiente para reconhecermos sua genialidade e sua influência em diversas áreas do conhecimento. A influência de Euclides na história do conhecimento é mais antiga que a fila do SUS. Imagine só, um cara que viveu há mais de 2000 anos, sem internet, sem smartphone, moldou a forma como pensamos e entendemos o mundo. Os Elementos foi traduzido para diversas línguas e serviu como base para o ensino da matemática por séculos. Mas o impacto de Euclides vai além da matemática. Seu rigor lógico e seu método dedutivo influenciaram diversas áreas do conhecimento, como a física, a astronomia, a filosofia e até mesmo o direito. A geometria euclidiana está presente em tudo ao nosso redor, na arquitetura, na engenharia, no design, na arte. Euclides nos ensinou que a matemática é uma linguagem universal, uma forma de pensar, de questionar, de desvendar os mistérios do universo. E mais importante, Euclides nos mostrou que a razão e a lógica são ferramentas poderosas para construir um mundo melhor, mais justo e mais belo. Preparem seus detectores de fakes, porque agora vamos entrar em uma das maiores polêmicas da história da matemática. Alguns historiadores acreditam que Euclides não era uma pessoa real, mas sim um nome inventado por um grupo de matemáticos que trabalhava em Alexandria. Seria Euclides um pseudônimo, tipo um João da Silva da matemática? Essa teoria é baseada no fato de que não existem registros da época sobre a vida de Euclides. A maioria das informações que temos sobre ele vem de relatos escritos muito tempo depois. Além disso, a própria obra de Euclides, Os Elementos, apresenta indícios de que pode ter sido escrita por várias pessoas. Mas, mesmo que Euclides nunca tenha existido como uma pessoa de carne e osso, sua importância para a história da matemática é inegável. Afinal, o que realmente importa não é a identidade do autor, mas sim a grandiosidade da obra. Independentemente dos mistérios que cercam sua vida, Euclides continua sendo uma figura fascinante. Mesmo que nunca saibamos ao certo quem foi Euclides, sua obra permanecerá como um marco na história da matemática, um verdadeiro patrimônio da humanidade. Os Elementos é um legado atemporal, um presente para a humanidade, um convite para desvendar os segredos da geometria e do universo. Euclides nos mostrou que a matemática não é um bicho de 7 cabeças, mas sim uma ferramenta poderosa para entender o mundo ao nosso redor. E, mais importante, Euclides nos ensinou que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, um caminho infinito de descobertas e desafios. E aí, gostaram de conhecer mais sobre Euclides? Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Vimos como esse cara, mesmo com pouquíssimas informações sobre sua vida, revolucionou a matemática e influenciou áreas como a física, a arte e a filosofia. Deixem nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. Até a próxima!